Segundo ano antes de qualquer coisa, quero parabenizar os trabalhos que vocês fizeram nos áudios do outro conteúdo, gostei bastante, tá? Acho que a gente não pode perder nesse momento mesmo, estando com aulas não presenciais, essa coisa de vocês estarem produzindo, de vocês estarem criando, de vocês estarem divulgando a capacidade de vocês de falar, de se expressar. Acho que isso é muito válido e eu não vou deixar isso perder, tá bom? O nosso próximo assunto agora vai ser o Estado sou eu, que foi uma frase bastante famosa há muito tempo atrás, depois eu vou explicar melhor sobre ela. Essa é a frase de abertura do nosso capítulo, né? Só que o nosso tema é Estado e democracia. Acho que é um tema, além de estar fazendo parte do nosso currículo, dentro do que a gente tinha planejado para esse ano, ele está bastante atual, né? Nós temos vários presidentes e várias pessoas no mundo que acham que o Estado realmente são eles. E na verdade a gente vai entender que não são. Eles são figuras que estão ocupando um cargo ao qual eles estão administrando o Estado. E são coisas bastante diferentes. Então quem tem o livro, esse assunto está na página 196, o capítulo 14. Vamos começar então. Essa frase, o Estado sou eu, foi dita por Luís XIV, rei da França, numa época de um sistema autoritarista. O que era esse sistema autoritarista? Antes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, os reis mandavam e desmandavam do jeito que eles queriam. Então, coloquei algumas questões aqui para vocês gravarem. Não era permitido manifestações contrárias ao governo ou desobedecer qualquer ordem vinda de representantes da família real. O rei era, olha só, entre aspas, o dono do Estado, uma extensão de Deus na Terra. Aqui entra a questão da Igreja Católica, né? Como eles eram parceiros da monarquia, eles pregavam nos seus sermões que aquele rei, ele não era só rei porque ele tinha sangue real, mas porque Deus o tinha escolhido e ele representava Deus aqui na Terra, era uma extensão de Deus aqui na Terra. Outra situação, o que representava esse sistema autoritarista? Isso significa que o rei criava todas as leis, as executava e julgava aqueles que as desrespeitassem, estando assim acima da própria lei. Além disso, em diversas situações, o monarca não cumpria sua parte no contrato, a de garantir aos seus súditos uma vida boa. E isso acabou gerando revoltas, que colocaram em xeque essa forma de governo. A partir dessas revoltas, nasceu o que chamamos por Estado de Direito. Mas vamos tentar entender. É como se as leis fossem criadas pelo rei, todas as pessoas precisassem cumprir essas leis, mas o rei, por si só, não era obrigado a fazer isso. É claro que por um tempo isso foi mantido, por muito tempo, né? Mas depois, com as revoltas internas, acabou-se tirando essa questão da monarquia e dando início à implementação das primeiras repúblicas. Então, o que seria esse Estado de Direito? O Estado de Direito teve início depois da Revolução Francesa, que marcou o fim do absolutismo e a instauração de um sistema de governo parlamentarista. Parlamento é quase como o que a gente tem hoje, não era a mesma coisa, mas é parecido. Pessoas começaram a ser eleitas para representar classes que eram naquela época. Podiam ser comerciantes, podiam ser industriais, podiam ser trabalhadores e assim por diante. Durante o antigo regime, o absolutismo, o governante detinha poder máximo e, dessa forma, não precisava respeitar nenhuma lei vigente. Contudo, com o fim desse regime e com o advento do parlamentarismo, passou a vigorar o que chamamos de Estado de Direito. Essa forma de Estado foi justificada pelo teórico John Locke em seu livro Segundo Tratado sobre o Governo. Para ele, o estado de natureza do ser humano não era um estado de ausência absoluta de leis, como para Hobbes, mas sem que houvesse um estado para mediar os conflitos. O homem usaria a força para satisfazer seus interesses próprios.
No momento que isso acontecesse, entraríamos em um estado de guerra que só teria fim com o estabelecimento de um contrato em que as pessoas renunciassem seus direitos de aplicar as leis para o Estado, para que este, por sua vez, distribuísse com equidade os direitos de cada um. Vamos traduzir o que quer dizer todo esse parágrafo? Na visão dele seria o seguinte: não existiria só mais quem mandasse e quem obedecesse. Ele começa a dar aquelas primeiras ideias do lema lá da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade. Ele passa a dar a entender que as pessoas agora não teriam só mais obrigações, elas também teriam direito. E esse contrato é quase como se fosse uma constituição, mas a partir dele existiriam regras onde todos deveriam cumpri-las e onde todos deveriam ter os seus direitos também preservados. Se naquela época não acontecia dessa forma, hoje em dia isso se mantém, né? A gente sabe que na sociedade atual existem muitas leis que parece que se aplicam somente para algumas pessoas e obrigações a mesma coisa, né? O ponto que vale ressaltar aqui está relacionado ao fato de que, em um Estado de direito, o governante não detém poder absoluto. Nesse caso, a figura do soberano como governante é substituída. Não existe mais o absolutismo, tá? Sendo soberana apenas a lei que está acima de todos, estando acima até mesmo dos governantes que, no caso da França pós-revolução, são os parlamentares. Até hoje a gente tem um primeiro-ministro lá na França, né? Os parlamentares são eleitos pelo povo e depois, entre eles elegem o primeiro-ministro. O que isso quer dizer? O governante não manda sozinho, e se ele cometer alguma falha, a lei é aplicada para ele também. Olha a diferença: no absolutismo, o rei dizia quais eram as leis, mas ele não era obrigado a cumpri-las. Parece perfeito, não é mesmo? Entretanto, esse modelo abre oportunidades para que a seguinte pergunta seja feita: a lei é soberana e está acima de todos, mas quem cria essa lei? E ela atende aos interesses de quem? A grande questão do Estado de Direito está no fato de que não há necessidade de contemplar o que chamamos de vontade geral, conceito que já vamos explicar melhor. Sendo assim, há a possibilidade de que alguns grupos sociais sejam mais representados do que outros, o que manteria a desigualdade. Nesse contexto, o poder não emana necessariamente do povo, como estamos acostumados atualmente, e não há responsabilidade com a soberania popular. Vamos pensar que naquela época, para as pessoas votarem, existiam várias regras, né, vários quesitos. Então, automaticamente, quem fazia as leis era a classe dominante. De uma forma bem particular, é como se a gente tivesse mudado o sistema, mudado os termos, mas que ele tivesse se mantido. A gente está fazendo uma revolução, a gente está fazendo toda uma transformação na sociedade, ok. Muitas coisas avançaram também, mas ainda assim não se pode dizer que foi estabelecido uma igualdade social. Agora, mas que ideia é essa de Estado no mundo moderno? Estão percebendo que todas as vezes que aparece Estado com letra maiúscula, ele não está representando um Estado como uma parte da federação, tá? Ele está representando o corpo como um todo, a população, o território, o governo, tudo isso faz parte dele. Então, o Estado compreende, na atualidade, 3 principais funções: elaborar as leis. Quem é que faz as leis no Brasil hoje? É o poder legislativo. A nível federal, nós temos aí os deputados federais e o Senado. A nível estadual, nós temos os deputados estaduais e a nível municipal, nós temos os vereadores. A função deles é elaborar as leis e fiscalizar se o poder executivo está cumprindo as suas tarefas, né? Administrar os serviços públicos e executar as leis. Essa é a função do poder executivo. Numa escala federal, presidente; estadual, governador; municipal, prefeito. E julgar a aplicação das leis, quando estas não estiverem sendo devidamente cumpridas.
Quem tem essa função? O Poder Judiciário. Então, olha só, pessoal, nos últimos acontecimentos no Brasil, nós tivemos aí um impasse entre o ministro da Justiça e o presidente da República. Segundo o ministro da Justiça, houve interferência do Poder Executivo no Poder Judiciário. E, na verdade, os três poderes, eles são interdependentes, mas, ao mesmo tempo, eles estão ligados um com o outro. Cada um deve fazer o seu trabalho sem ter interferência do outro, mas cada um é responsável por fiscalizar. O país não tem um único poder. Então, por exemplo, o judiciário não pode mandar sozinho, o legislativo não pode mandar sozinho e muito menos o executivo, tá? Então há esse impasse no Brasil hoje. Nós temos várias situações onde dá a impressão de que os três poderes não estão trabalhando em parceria, eles estão numa disputa de poder. Aí, entre os sociólogos, o que mais se destaca nessa visão de trabalhar o Estado é o Max Weber. E ele afirmou que o Estado podia ser caracterizado por dois elementos principais: o aparato administrativo, destinado à prestação de serviços, e o exercício do monopólio legítimo da força. Então, o que seria esse aparato administrativo destinado à prestação de serviços? É toda a infraestrutura. São os funcionários, são os prédios, são as escolas, são as estradas que são construídas, os hospitais e assim por diante. E esse exercício do monopólio legítimo da força é porque o Estado é a única instituição legal que pode utilizar do recurso da força para que as leis sejam cumpridas. Então, se por algum obséquio, por alguma situação, um cidadão achar que ele não precisa cumprir uma determinada lei, ele for avisado dessa lei, eu posso colocar, por exemplo, a situação agora do uso das máscaras, né? Tem vários lugares que ainda não é obrigatório, mas se for sancionado uma lei geral, que as pessoas são obrigadas a utilizar essa máscara, e ao sair na rua alguém estiver sem máscara, eles podem sim estar punindo essa pessoa com algum tipo de multa, ou muitas vezes até a retenção, tá? Dominação carismática agora. Bom, dentro dessa figura do Estado, nós temos os líderes, tá? Esses líderes, eles apresentam, eles podem ser escolhidos como líderes de três formas: a dominação legal, a dominação carismática e a dominação tradicional. Vamos estudar um pouquinho a dominação carismática agora. É aquela devida ao apreço puramente dito à administração pessoal, ao dominador e a seu carisma, ou seja, suas qualidades, seus poderes. Os tipos mais puros são com o dominador na posição de profeta, herói, guerreiro ou demagogo. É importante distinguir que a origem do poder é intrínseca às qualidades do líder. Seus apóstolos não obedecem por sua posição ou cargo, ou mesmo pela tradição, mas pura e simplesmente por suas qualidades. Tendo esse carisma desaparecido assim, desaparece também sua dominação. Da mesma forma, o carisma é o fator de escolha do corpo administrativo. A administração não é regida por regras estamentais ou estatuídas. As decisões vêm do irracional, da decisão pessoal do chefe, e só podem ser substituídas por outra decisão do líder. Um dos exemplos da administração puramente regida pela vontade do líder se deu no período da ascensão dos regimes totalitários. Antes de se oficializarem, a obediência dos apóstolos se devia apenas ao carisma do líder. Foi o que aconteceu na Itália fascista, por exemplo, onde os membros do partido fascista construíram grandes milícias de camisas negras. Foram os chamados, camisas negras. Foram armados por oficiais e prestavam cega obediência ao duque. O que a gente pode colocar? Então, na dominação carismática, as pessoas seguem alguém não porque são forçadas por uma lei, não porque tem uma tradição, mas porque acreditam no que aquela pessoa está falando, no que ela está pregando. É quase como se a gente fosse analisar, vamos pegar aqui Jesus Cristo e os apóstolos. Ele não obrigou eles a segui-lo,
mas com a sua fala ele os convenceu de que o que ele estava dizendo era o correto, e assim as pessoas o seguiam. Então, nós temos aí vários exemplos de pessoas carismáticas até hoje. Se eu pegar, por exemplo, a figura do padre Fábio de Mello, ou qualquer outro cidadão que a gente tenha dentro da nossa comunidade, ele representa uma autoridade, não porque tem uma lei ou porque ele ocupa um cargo diferente, mas porque as pessoas gostam de ouvir o que ele está falando ou o que ela está falando e apreciam, concordam com os seus pensamentos, tá? Então, essa é a dominação carismática. Dominação tradicional. A tradição é talvez a instituição mais forte dentro de uma sociedade, já que é aceita como correta pela maioria. É geralmente algo incontestável. Se sempre foi feito de uma maneira, para sempre o será, pois ela é corretíssima. Não se pode datar o surgimento exato de uma tradição. Ela é imemorial, válida desde sempre. Por isso, sua contestação é difícil. A dominação tradicional não existe nada além da própria tradição. Para reger a conduta das pessoas, se por um lado o senhor é limitado pela tradição, por outro, naquilo que ela não especifica, ele pode decidir à vontade, de acordo com seus princípios. Não existe, neste caso, direito formal. Toda a codificação dessa justiça informal, do patriarcalismo, se insere no contexto do Estado-providência, onde se combinam princípios éticos a princípios utilitários, adequando a lei a casos particulares, caracterizando a jurisprudência. As decisões vão convergindo para o surgimento de um direito formal. Um exemplo de dominação tradicional. Nós temos, por exemplo, dentro da Igreja Católica, a figura do Papa. Ninguém contesta que a gente tenha que ter a imagem de um representante. E essa escolha, ela é tradicional. A gente sabe que por detrás dos bastidores no Vaticano, há uma politicagem também sobre a escolha do próximo pontífice. Só que essa escolha, ela vem há, mais de 1000 anos. Então a gente tem uma situação que a gente tem que pensar assim, há uma tradição e a gente não contesta, a gente simplesmente aceita, porque ela transmite, além dessa tradição, padrões de comportamento dentro do qual nós julgamos ser corretos. Então aí nós temos um exemplo de dominação tradicional. Até tinha um comentário lá no livro de vocês que falava assim, mas também não pode ser carismática? Bom, nós podemos ter um líder tradicional carismático. A gente tinha antes o Ratzinger, né, que era o outro papa. Ele era um líder tradicional, foi escolhido pelos representantes da Igreja Católica, porém, ele não tinha um carisma, ele não convencia as pessoas, ele não era agradável com o que ele estava falando. Agora a gente tem a figura do Francisco, né, o atual papa. Ele representa uma figura tradicional e carismática também. Agora, se eu tiver que classificar como dominação, ele é da dominação tradicional. Ele não chegou ao papado simplesmente porque ele tinha carisma. Ele chegou por conta de uma tradição da Igreja Católica, tá? E a última dominação, que é a dominação legal. O Estado moderno faz parte desse tipo de dominação. O governante eleito tem poder legitimado em seu cargo, não em sua pessoa. Ao término do seu mandato, o poder não muda de lugar, continua no cargo, estabelecido por um estatuto, uma constituição em geral. E outra pessoa assume esse cargo e a responsabilidade sobre o poder. Caracteriza, assim, o poder institucionalizado, fincado numa estrutura organizada para cumprir determinadas funções do poder independente da vontade daqueles detentores do mesmo, obedecendo normas previamente estabelecidas. Então, jamais um presidente da atualidade poderia dizer a frase do Luís XIV, o Estado sou eu. Não. A pessoa que ocupa o cargo, por exemplo, de presidente, o poder está no seu cargo e não na pessoa em si. O princípio da legalidade, em seu sentido amplo, é uma forma de legitimação das diretrizes emanadas do Estado, uma forma de limitar o arbítrio estatal e garantir a aceitação de seus preceitos.
Atrelar legalidade à legitimidade é expressão da dominação legal racional, própria de um Estado moderno. A ideia comum de que o Estado, com todos os seus poderes, submete-se à Constituição e esta é a expressão da vontade popular ainda é reinante. E por isso exige-se que as prescrições do Estado venham encobertas de uma forma própria e pré-determinada formal e materialmente. Daí surge uma série de garantias e obrigações, como expressas no Due Process of Law. O que quer dizer isso? É o Estado de Direito, tá? É como se a gente tivesse uma Constituição, essa Constituição garante a legalidade, onde as pessoas assumem um cargo, um período de 4 anos. Após esses 4 anos, há novas eleições e outras pessoas acabam assumindo esses cargos, tá? Então, a gente chama esse Due Process of Law de devido processo legal. E a única dominação legal que nós temos é a do Estado. Então, nós temos uma Constituição, nós temos uma lei que oferece a essas pessoas esse direito de ocupar, através de eleições diretas, onde as pessoas saem de casa, vão lá e têm o direito de votar, todos os cidadãos independente de classe, independente de cor, todo mundo tem o direito de exercer o seu voto. Essas pessoas foram eleitas e elas ocupam um cargo. A partir do momento que termina o mandato delas, elas saem e outra pessoa pode ocupar esse cargo, tá? Nós temos uma diferença também que eu acabei esquecendo de colocar aqui nos slides, sobre a diferença de governo e Estado, tá? O Estado é permanente. Quando termina um mandato, pessoas deixam de ocupar cargos, mas o Estado permanece. O Estado é contínuo. O governo é transitório, tá? É uma coisa que a gente tem que ficar bastante gravada. Então, assim, o Estado ele envolve toda uma constituição, todo um território, toda uma população, todo um sistema democrático, econômico e assim por diante. O governo é um grupo de pessoas que, através da sua forma de pensar, do seu planejamento, foi eleito através de eleições e tem a obrigação de cumprir com suas promessas num período de 4 anos, ok? A atividade para vocês agora. Vocês vão escolher um líder tradicional, legal ou carismático, que tenha feito a diferença no seu tempo e espaço. Bom, tradicional eu já expliquei para vocês, né? Mais voltado para essa coisa de há vários anos existem aquele cargo e aquelas pessoas foram eleitas para aquilo. Legal fica mais voltado à questão do direito legal mesmo. Existe uma lei e aquelas pessoas ocupam um cargo por conta disso. E carismático. Pode ser uma personalidade, pode ser um líder. Nós tivemos, por exemplo, no Brasil, vários líderes de revoluções civis que as pessoas o seguiam. Tiradentes, por exemplo, ele foi um líder carismático. Por quê? Porque ele tinha vários seguidores e eles não eram obrigados a segui-lo, apenas acreditavam no que ele falava. Nós temos outras personalidades, Ayrton Senna, por exemplo, que era um esportista, mas que várias pessoas gostavam de ouvir a forma como ele enxergava a vida e assim por diante. Bom, isso é com vocês. Vocês vão escolher um líder, de um ou tradicional, ou legal, ou carismático. Vou deixar vocês livres para isso, tá? Tá escrito ali certinho, né? Pode ser um político, um papa, um civil, mas vocês precisam se identificar com suas falas e principalmente com suas ações. Então não adianta escolher alguém só por escolher. Eu quero que vocês realmente se identifiquem com aquelas pessoas, tá? Nós temos a Malala, por exemplo, que foi uma menina que despertou vários seguidores. Ela é uma líder carismática porque ela teve um empoderamento diante da sociedade dela. Já que a gente vive num mundo onde a maioria é democrático, ela quis também que dentro da sua comunidade ela pudesse exercer o direito de estudar. E ela foi atraindo mais seguidores, correndo os riscos da época e tal, mas ela conseguiu um espaço a nível mundial. Então são situações assim que a gente tem que colocar. Depois, vocês vão escrever um discurso em primeira pessoa, como se fosse o líder escolhido falando. Então assim, eu sou
Ayrton Senna, nasci no tal e tal e tal e tal. Fui esportista durante muitos anos e o meu legado foi. Aí vocês façam um discurso, como se vocês fossem a pessoa escolhida. Vão se vestir o mais parecido possível com essa pessoa. Vão gravar um vídeo com esse discurso e postar no grupo da sala. Eu quero que todo mundo acompanhe as filmagens e as gravações de vocês e, na verdade, eu quero que vocês aprendam a se posicionar. É o texto de uma pessoa falando, mas, na verdade, aquela pessoa falou coisas durante a vida dela que vocês são adeptos, que vocês concordam, que vocês têm como algo que é real, como algo que é bom para a vida de vocês, tá? Vocês vão ter 15 dias para fazer esse trabalho. Então, na semana que vem, quando nós tivermos aula, eu vou estar à disposição para estar tirando as dúvidas de vocês. E na outra sexta-feira ou na outra quarta-feira, dependendo do segundo ano, né? Aí vocês vão estar postando no grupo da sala essas apresentações e a gente vai apreciar a apresentação dos nossos colegas, ok? Bom trabalho a todos!